Paz do Senhor, irmãos, graças a Deus pela oportunidade que nós temos de estar nessa casa de oração. Abra sua Bíblia comigo, Salmos 118 e o verso 14. Salmos 118 e o verso 14. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor é a minha força, o meu cântico, porque Ele me salvou. Amém? Esse salmo de Davi, ele é um salmo que nós costumamos dizer um salmo messiânico, ou seja, na sua letra, no seu enredo, ele aponta, ele mostra algo sobre o Messias, que viria, algo futuro. Mas Davi, apesar de estar falando essa profecia sobre o Messias, ele vai dando detalhes do que era e do que é Deus para ele. No decorrer da sua vida, da sua história, ele vai fazendo um resumo daquilo que Deus tem feito na vida dele, e então ele vai declarando quem é Deus para ele. Ele vai falar várias coisas sobre Deus, e uma delas, eu destaquei o verso 14, o Senhor é a minha força, minha autoridade, o meu poder, o meu cântico, Ele me salvou. E a pergunta que eu faria para nós nessa noite é: quem é Jesus para você? Quem é Deus para você? Se você fosse escrever um salmo, um hino, e o título seria Expresse quem é Deus para você, mediante aquilo que Ele tem feito na sua vida, mediante a sua história, até chegar no dia de hoje, as palavras que você escreveria nesse salmo, ou nesse cântico, para expressar o Deus da sua vida, quais eram as palavras que você usaria para poder escrever o teu Deus, o nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que nos trouxe a este lugar nessa noite, para que aqui pudéssemos e possamos expressar o melhor que nós temos no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, para a pessoa bendita dele. E é por isso que nós nos assentamos aqui nessa noite para poder cultuar ao Senhor, expressar quem é Deus para nós. E a pergunta que eu faço é: quem é Deus para você, ou coisas que Deus é para você? Se você pudesse expressar hoje para mim, quando nós vamos percorrer a Bíblia, olhamos para a palavra do Senhor, nós percebemos que, primeiro, nós sabemos quem é Deus, porque Ele se revela a nós. É impossível você conhecer a Deus se Deus não se revelar a você. Deus se revelou a nós, Deus se revelou à humanidade. Por isso que nós, de alguma forma, conhecemos e sabemos quem é Deus, naquilo que Ele se revelou. E quando nós olhamos para a Bíblia, por exemplo, lá em Gênesis, Ele se apresenta a Adão como o Criador, Deus, o Elohim, Criador dos céus e Criador da terra. E Adão conhecia bem esse Deus, Deus, o Criador. Mas é importante que quando chega próximo à queda, ou na queda de Adão e Eva,
Deus se apresenta a Adão e a Eva como o Senhor Redentor, Deus de pactos, o Senhor Yahvé. E eu queria te chamar a atenção para uma coisa aqui importante. Eu queria que você atentasse. Vai lá em Gênesis comigo. Gênesis capítulo 1. Primeiro capítulo de Gênesis. Só para eu te chamar a atenção em algo importante. Um detalhe. Gênesis 1:29. Achou? Gênesis 1:29. Amém? Diz assim, Deus falando com o homem. E disse Deus, destaca essa palavra para você, Deus. E disse Deus, conversando com o homem aqui, o Elohim, o Criador. A criatura estava desfrutando do jardim do Éden, e Deus se revelava a ele, passeava nas tardes com ele. Mas, quando nós vamos para o capítulo 3 de Gênesis, vai comigo lá no capítulo 3 de Gênesis, aqui nós vemos o homem já na queda, o homem peca, e a palavra de Deus, ela traz esse detalhe para nós, 3:21 de Gênesis, capítulo 3 e o verso 21. Achou? Diz assim, e fez o Senhor Deus. Percebe que acrescentou alguma coisa aí? E não é por acaso. Quando a palavra fala do Elohim, o Deus, é apenas como Criador. O Deus que cria, que movimenta a criação. Quando o homem peca, Deus se apresenta a ele como o Senhor, e esse Senhor, em muitas traduções, está com letra maiúscula, porque esse Senhor não é um Senhor no sentido de autoridade apenas, mas é um dos nomes de Deus, o Yahvé, Elohim, ou seja, o Senhor de pactos, o Senhor de alianças, o Senhor que se revela agora a Adão e a Eva como o Salvador. Aquele que se apresenta ao homem como aquele que é a resposta pela queda, por tudo que aconteceu com o homem naquele momento. E então Deus se revela a ele dessa forma. Primeiro como Deus. E agora como Senhor Deus, Yahvé Elohim, aquele que está pronto para salvar o homem. Aquele que está pronto para redimir o homem. E Adão começa a perceber e conhecer o Deus que ele serve. E é importante porque no decorrer da história de Adão, ele vai sempre lembrar que o Deus dele, o Deus que ele serve, começou o relacionamento dele como Deus Criador, o Deus Elohim. Mas terminou a vida dele como Senhor Deus, Yahvé Elohim, aquele que se revela como Salvador, cuidador, socorro, Deus de aliança, Deus de pacto, que está pronto para te atender nas suas fraquezas. Aleluias. Deus se revela a Abraão, ou Abrão aqui. Ele se revelou como o escudo. Capítulo 15 de Gênesis. Abraão está fraco, está vacilante diante das promessas e da vida, já está velho, não tem filhos. Existe uma promessa sobre a vida dele. Ele acabou de guerrear também, ele guerreou com alguns reis, mas ele se sentiu impotente naquele momento, após a guerra, mesmo após a guerra. E Deus se revela a ele, dizendo: Abraão, eu sou o teu escudo, o teu defensor, o teu protetor, aquele que não te abandona, mesmo nas suas fraquezas. Ele é aquele que está à sua frente e te defende dos ataques do maligno contra a tua vida. Aleluias.
E Deus se revela no capítulo 17, diante das promessas, como o Deus Todo-Poderoso. O hebraico é o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Aquele que é capaz de cumprir as promessas que Ele faz. Ei, crente, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Não é nenhum clichê, não. E nem uma palavra de efeito, não. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é capaz de cumprir as promessas que Ele fez para você. Não é uma palavra de efeito, não é uma palavra de moral. Mas a Bíblia diz, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é capaz de cumprir, de reverter, de transtornar, de fazer novo alguma coisa. Deus chama à existência aquilo que não existe e entrega nas tuas mãos. Aleluias. Deus é capaz de entrar no seu lar nessa noite. Deus é capaz de entrar na sua vida espiritual nessa noite. Deus é capaz de entrar na sua vida financeira nessa noite. Deus é capaz de entrar no seu emocional nessa noite, na sua vida física nessa noite, lá na sua vida social, aonde você precisar. Deus é capaz. E Ele se revela a Abraão dessa forma. E no capítulo 22, lá naquele grande sacrifício, Ele oferecendo Isaac, Deus se mostra ali a Abraão como o Deus que provê. Conhecido como Jeová Jireh, o Deus da providência, Deus proverá. Aqui é uma extensão profética da providência divina de um sacrifício substituto, o Cordeiro. Lá na frente vamos entender que é Cristo. Mas Ele se revela a Abraão dizendo assim, Abraão, eu sou Deus da providência. E nessa noite, o teu Deus também te diz, eu sou Deus da providência. A providência para a tua vida. A providência para a tua casa. A providência para a tua saúde. A providência para o teu ministério. O Deus que se revela mostrando na Bíblia não é por acaso. Paulo vai escrever dizendo, tudo que está escrito aqui não foi escrito por acaso. Tem um porquê. E entre elas é, o Deus que provê está aqui nessa noite. E você pode sair daqui certo de que Deus é capaz de prover aquilo que você necessita. Aleluias. Ainda em Gênesis, ou melhor, é em Gênesis, mas vamos para Moisés. É interessante que lá em Êxodo, melhor dizendo, Gênesis, Êxodo 3 e 14, ele se mostra a Moisés, e Moisés faz aquela clássica pergunta, que eu vou dizer quem é o Senhor. Vão me perguntar, quem é o teu Deus? Então Deus responde para ele, eu sou o quê? Sou. Eu sou o que sou. Essa tradução é muito difícil. A tradução em português está eu sou o que sou, mas quando nós batalhamos um pouquinho mais para buscar uma melhor tradução, é porque no hebraico o sou, o ser, o verbo ser não existe no presente, sempre no futuro, né? Então, quando Moisés diz assim, o que eu vou dizer que o Senhor é? Uma tradução mais moderna, mais pura, diria assim, diga que eu serei o que for necessário ser. Então, Deus não mostra para Moisés, Moisés, qual é o seu nome, Deus? Deus fala assim, eu sou o que sou, como fosse o nome de Deus. Mas ele traz para Moisés assim, olha, Moisés, o meu nome, não há palavras humanas que possa expressar o meu nome. Não há letras, não há verbo, não há provérbios, não há substantivos que possa expressar o meu nome. Mas eu vou dizer uma frase para você seguir em frente.
eu serei o que for preciso ser. Ou seja, você tem a garantia, vá. É o teu Deus dizendo para você nessa noite assim: ei, eu serei o que for necessário ser para você. O que você precisa? Eu sou. Ah, mas esse aqui precisa? Eu sou. Ah, mas o Eliezer? Eu sou. Ele é amplo, ele é pleno. E é por isso que ele fala assim, Moisés disse, mas aí o que eu vou dizer? Eu serei o que for necessário ser, Moisés. Vá, vá. Se for para fazer milagres, farei milagres. Se for para abrir o mar, abrirei o mar. Se for para descer fogo do céu, descerei fogo do céu. Se for para dar água, darei água. Se for para dar carne, darei carne. Se for maná, darei maná. Se for para abrir o Jordão, abrirei o Jordão. Se for para falar com o faraó, falarei com o faraó. Se for o que for necessário fazer, eu vou fazer para cumprir aquilo que a minha palavra diz que é para fazer. Aleluias. E Deus então vai se revelando no decorrer. Ele vai falando, ele também se revelou a Sara, por exemplo. A Sara ele se revelou como o Jeová Rafá, não é? Ou seja, o Deus que cura de enfermidades físicas, quanto de perdão dos pecados, cura da alma. Jeová Rafá, o Deus que cura, não é apenas cura física, mas cura da alma. Jesus cuida dos seus sentimentos. Jesus cuida das suas emoções. Jesus cuida das tuas ansiedades. Jesus cuida das tuas frustrações, das suas feridas. Jesus cuida de tudo aquilo que passa pela sua mente, pela sua cabeça, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você... Jesus cuida. Jesus cuida do teu espírito, perdoa pecados, te restaura, te levanta. É aquele que cura. E ele faz cura física se necessário for. Você sai daqui curado se necessário for. No físico, sai daqui curado na alma. Sai daqui perdoado os seus pecados. Você sai daqui restaurado, livre, limpo, novo. Aleluias. Jeová Rafá. E ele é capaz, irmãos. Eu sempre falo isso. Das pessoas, quando eu tenho oportunidade, já falei muitas vezes isso para algumas pessoas, eu falo assim, quando você olhar para mim, e para aquela santa que está ali, a Sara, existe um testemunho vivo quando nós dois estamos juntos assim, de mão. Quando você vê eu e a Sara de mão dadas assim, andando, existe um testemunho vivo andando ali, que é o Deus que restaura e faz tudo novo. Esse é o testemunho ambulante. É o Deus que restaura. Quando pensávamos que estávamos tudo destruído. E é o Deus que dá uma nova história. Quando pensávamos que a história seria apenas história de vergonhas. É o Deus que dá coisas novas para você. É o Deus que traz coisas novas. E é importante porque José vai perceber isso. Abre a sua Bíblia. Quer ver? Gênesis. José ele vai declarar isso aos seus irmãos. Depois de passar por uma história tão terrível. Gênesis 41, né? 41. José era de 30 anos. Exatamente. 41 e 50. Todos nós conhecemos a história de José. Todos nós sabemos o que José passou. Desde a sua adolescência até os seus 30 anos. José foi para o Egito na adolescência. Aqui a Bíblia diz que ele estava com 30 anos. Achou? 41 e 50. E nasceram a José 2 filhos. Antes que viesse o ano da fome. Que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse, Deus
me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Isso fala de restauração. Aí vem o segundo, Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. José diz assim: olha, as minhas feridas emocionais, ao deixar a casa de meu pai, Deus me curou. Fui restaurado de toda aquela ferida, de toda aquela destruição emocional que aconteceu dentro de mim. Deus me restaurou. E ele falou assim, e me fez crescer na terra da aflição. Ele falou assim, e me deu uma nova vida, um novo motivo, uma nova razão. Deus é capaz de fazer isso com você também, meu irmão. As feridas emocionais, Deus pode nessa noite pegar e levantar, fazer de novo, soprar dentro de você e esta alma ser restaurada. Uma história nova ser escrita, porque o nosso Deus é o Deus poderoso. Aleluias! Ele se revelou como Deus vencedor, Jeová Nissi. Quando nós olhamos para Josué, nós vamos ver isso. O Senhor é minha bandeira, o Deus da vitória. Deus da vitória. Ele é um Deus que tem prazer em levar para a tua vida vitórias. Ele se revelou como o Deus que faz justiça, que salva, liberta. Mais conhecido como Jeová Tsidkenu, né? Assim que tem até hinos sobre isso. O Senhor é a minha justiça. O Senhor é a tua justiça, irmão. É perigoso falarmos isso porque a gente pensa em vingança, né? Mas não é vingança. O Senhor é sua justiça no sentido assim, pode confiar nele. Mesmo que por um momento você passe até por vergonha, mas esse Deus que está contemplando a tua vergonha é um Deus de justiça. Ele te exalta. Ele te leva aonde precisa ser levado. Você não vai se decepcionar com Deus. Justiça aqui fala disso, olha, pode confiar, você não vai se decepcionar. Ele não vai fazer você permanecer em vergonha. Aonde tem vergonha haverá dupla honra. Ele garante, a Bíblia fala isso. Deixa bem claro para você entender que é possível passar por vergonhas, sim, mas aonde há vergonha haverá dupla honra da parte de Deus. Aleluias. Oh, glória. Portanto, meu amado irmão, é por isso que Davi, lá no Salmo, novamente, peço que você volte lá ao texto original da nossa mensagem, Salmo 118. Davi vai olhar para, quando ele escreve esse salmo, digo de passagem para você, é um salmo messiânico, mas podemos aproveitar as declarações de Davi, e Davi vai mostrar pelo menos 6 coisas que Deus era para Davi. Verso 5, por gentileza, diz assim: invoquei, orei, invoquei o Senhor na angústia. O Senhor, perceba que essa palavra Senhor é aquela mesma lá de Adão. O Deus de pacto, o Deus da aliança. É esse mesmo Deus. E ele fala aqui, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. Verso 21. Louvar-te-ei porque me escutaste e me salvaste. Que nós podemos ver aqui, Davi, 6 coisas que Deus era para Davi. Primeira, resposta de oração. Amém? Resposta de oração. A tua oração não fica sem resposta. Às vezes demora,
Às vezes demora, mas não fica sem resposta. Nós vamos ver servos de Deus na Bíblia sendo respondido na hora, outro por alguns anos, outro por décadas para a resposta vir. Outros nem viram a promessa se cumprir, mas se cumpriu. Porque Deus responde a sua oração. É importante um dos pilares da oração é a fé e a perseverança. Nós pecamos aí na oração. Nós pecamos pela falta de fé e nós pecamos pela falta de perseverança na oração. E muitas vezes não entendemos a dinâmica da oração. Por vezes eu vejo crentes dizendo assim para mim: Eliezer, mas como assim? Eu comecei a orar, piorou. Aí eu dou risada, né? Eu dou risada para você, crente. Ele aprendeu um pouquinho sobre guerra espiritual. É assim mesmo, piora. Mas por que piorou? Porque você acertou o alvo. Estava tudo quietinho. Você não estava dando problema. Quando você dobrou o joelho, busca a oração, Deus trouxe para você a revelação, Deus trouxe para você o discernimento. Você então começa a combater em oração. Você atinge o alvo, o inimigo, mexe com o inimigo. Ele vê que vai perder, então ele vai com todas as forças que ele tem contra você. Por isso que aumenta o grau de guerra. Mas é que você tem que fazer? Intensifica a oração. Perseverança. Porque ele vai com você com tudo. Quando o inimigo vai perder uma batalha, ele vê que vai perder, o que ele faz? Ele vai para o desespero. Ele vai por tudo ou nada. Ele vai ver que ele vai fazer alguma coisa. E é onde você intensifica na oração. Por isso que a batalha fica difícil. Por isso que a gente fala assim: meu Deus, estou orando, está piorando. Tá, não, irmão. É que o negócio está acontecendo. Amém? E Davi percebeu isso e falou assim: Deus é Deus de resposta de oração. Sai daqui nessa noite entendendo isso. Deus responde a tua oração. Aleluias. Verso 6, 7 e o verso 13, rapidamente, porque as horas já se foram. O Senhor está comigo. Não temerei o que me pode fazer o homem. Verso 7. O Senhor está comigo, entre aqueles que me ajudam. Pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. Aqui fala do Senhor como ajudador. Você viu aquele crente que está fraco? Aí tem o dia da ceia. Aí o que ele faz? Ele não vem na ceia. Ele acha que ele está fraco e não vai vir na ceia. Ah, vai vir na ceia não, porque estou fraco demais. Irmão, o Senhor é o teu ajudador. É aí que você tem que vir para a ceia mesmo. Para você receber uma palavra de Deus, uma injeção de ânimo, palavra de vida. E aí você vai perceber, se você for para se reconciliar, se reconcilia. Se for pedir perdão, peça perdão. Se for para você, mas você precisa estar na presença de Deus. Ele te ajuda. Em momentos de fraqueza, Ele está com você. Em momentos em que você perde a força, no momento em que você não sabe nem mais como orar, Ele está com você. Por vezes, já falei isso para você, momentos da minha vida em que não tinha palavras para orar. Então comecei só a chorar. Depois acabou o choro, não tinha mais lágrimas para chorar. Eu fiquei quietinho, ajoelhado lá, apenas na presença do Senhor. Quando eu vim para a casa do Senhor, Deus levanta um vaso, vai na minha direção e diz assim: homem, eu vi quando você estava na minha presença, de joelhos, chorando, acabou as lágrimas, mas eu estava lá com você. É assim, faz assim. Vem para cá, vai para lá, permaneça aqui. A orientação, porque Deus ouve a sua oração. E no momento de fraqueza, conta com Ele, que Ele está ao seu lado. Aleluias. Oh, glória a Deus. Verso 8 e 9 diz assim: é melhor confiar no Senhor. E chama a tua atenção aqui, o Senhor aqui novamente, em letras maiúsculas.
Isso fala do o Senhor do pacto. Esse Senhor com letra maiúscula, repita, irmão, não está aqui por acaso. É o Senhor da aliança, o Senhor do pacto, o Senhor que lembra das promessas. É esse Senhor aqui. Ele é o meu. O verso 8. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. 6 coisas que Deus era para Davi. Uma delas, a terceira, confiança. Você pode confiar no seu Deus. Eu posso frustrar a sua confiança. Você pode frustrar a minha confiança. Mas Deus não, irmãos. Pode descer pelas madrugadas e chorar. E pode confiar nele. Pode falar os seus mais íntimos segredos. Pode confiar nele. Pode declarar todas as suas fraquezas. Pode confiar nele. Quando você não tiver mais esperança, pode confiar nele. Quando você não tiver mais força, pode confiar nele. Quando você não tiver mais saída, pode confiar nele. Ele é o Deus que nós podemos ter confiança. Confiança. Confia no Senhor. Entregue seus caminhos ao Senhor. Confia nele. Confia nele. Aleluias. Correndo. Aí do verso 14 diz assim, o Senhor, verso 14. Senhor é a minha força, o meu cântico, porque ele me salvou. Que fala de força. Eu poderia ler outra referência. Mas força aqui também é poder. Autoridade. Se você soubesse a autoridade que você tem, irmãos, não por si só, mas é Deus na sua vida. Você se levantaria muitas vezes, quando o inimigo está mandando você sentar, você se levantaria com autoridade, exerceria a autoridade espiritual de Deus na sua vida, e muitas das suas lutas você já teria vencido. Muitas. Coisas simples, coisas assim que você nem leva em conta, ou coisas grandes. Eu estava falando com a Sara, foi ontem. Eu falei com a Sara ontem, eu falei, Sara, até 2 horas da manhã eu não consegui dormir. Falei para ela, você estava muito agitado o seu sono. Você estava se batendo, você estava agitado demais, você vira para cá, vira para lá. E eu não estava conseguindo dormir. E balança a perna, e não sei o quê, aquele sono agitado, aquela coisa. E eu falei, meu Deus, ela vai ter que levantar daqui a pouco para trabalhar, eu vou levantar também daqui a pouco, 5 horas da manhã, está tudo em pé já. E era 2 da manhã. E ela agitada, eu levantei, voltei, falei assim, aí eu lembrei, falei, peraí. A Bíblia diz que Deus nos dá um sono. O sono vem de Deus, é Ele que dá esse sono. Eu voltei para a cama, e ela lá de olho fechado, deitada, digitada, eu deitei, eu coloquei as mãos sobre ela, aqui no ombro dela assim, e orei. Irmão, parece que foi uma anestesia. Ela foi parando, foi parando. Ela foi se relaxando. Pouco estava dormindo. Foi dormiu. E foi dormir e perdeu a hora. Eu fui chamar ela, falei, filha, você perdeu a hora, o relógio não despertou não. E ela, meu Deus do céu. Dormi, irmão, dormiu. Uma oração. Baixinho, num pensamento. Para quem estava agitado. Mas o que eu falei para ela, eu falei assim, eu admirei a autoridade. Porque eu admirei, porque foi assim, não foi um negócio assim, orei, aí fica lá, aí vai se batendo, vai. Não, eu coloquei as mãos, comecei a orar. Antes de terminar a oração, irmão, eu estava parando, foi se adormecendo, parou. Poder de Deus. Há autoridade na sua vida. E você precisa exercer isso.
Você precisa exercer, você precisa se levantar, crer, acreditar que o Senhor está com você. E aonde você entrar, aonde você pisar, aonde você colocar as tuas mãos, é o Senhor que está ali com você, colocando as mãos, pisando. Aleluias. Para terminar, irmãos, ele também é a salvação. Davi viu ele como um Deus, o seu Deus. E hoje nós sabemos que Jesus é tudo isso para nós. Nós sabemos que Jesus é um maravilhoso conselheiro. Quer conselho, irmãos? Ele é um maravilhoso conselheiro. Nós sabemos que Jesus é um Deus forte e poderoso. Nós sabemos que Jesus é o Pai da eternidade, príncipe da paz, o verbo, o caminho, a verdade, a vida, o Emanuel, o Deus conosco, nunca nos abandona, o Cordeiro de Deus, o bom pastor. Sabemos que Jesus, ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o amado das nações. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. Ele é o começo, ele é o agora e é o amém. Ele está aqui, mas ele está lá também, te aguardando, te esperando para o grande dia da vitória. E é por isso que então eu pergunto para você, e eu acredito que a resposta vai ser um pouquinho mais diferente do que no início, né? Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Qual o significado desse ser sublime, trino, majestoso, Espírito infinito, glorioso, que na sua essência não existe nada igual? É interessante que Deus é Espírito. Os anjos também são espíritos. Mas a essência da espiritualidade dos anjos é como fosse dizer assim, a essência do que ele é. Mesmo assim, até nisso, Deus é diferente dele, embora seja espírito. Deus é espírito. Os anjos são espíritos. Mas a essência espiritual dos anjos é diferente da de Deus. A essência de Deus é eterna, é santidade absoluta. Os anjos são criação. Está livre de pecar agora, mas é criação, é em tudo. E é esse Deus que nós estamos aqui presentes nessa noite. E Ele está aqui conosco nessa noite, na pessoa bendita do Espírito Santo. Está aqui para te trazer a lembrança e você possa perceber quem é Deus para você. Que você saia daqui nessa noite, ao chegar na sua casa, ao entrar pelas portas, respira fundo, olhe para o alto, olhe para a sua casa e declare quem é Deus para você. Eu não posso dizer para você, fale isso, fale aquilo, porque a minha experiência com Deus não é a sua. Você vai dizer, Deus, e vai falar. Eu vou chegar lá e dizer, Deus, eu tenho a minha experiência com Deus, você tem a sua. Mas saiba de uma coisa, perceba que você serve um Deus. E esse Deus está aqui, presente, pronto para fazer o que o salmista fez aqui. Reconhecer todas essas qualidades e essa personalidade do Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus de Israel. Deus que abençoe a sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus.